caminho que o time de TI vai tomar, junto com as áreas de negócio, talvez, e principalmente, talvez, como core da empresa, né? Como você comentou, Uhum. às vezes pode ser uma empresa que processa dados sigilosos e dados judiciais, ou às vezes até mesmo dados de pacientes, por exemplo, né? Estou falando Uhum. dados aí de um hospital, uma clínica, aquele negócio tem que ficar ali bastante tempo armazenado. E também tem leis também que exigem determinados tipos de dados, né, em bancos que sejam guardados, em bancos de dados que sejam guardados até mais, né? Às vezes até por 5 anos, por exemplo, 3 anos, enfim. Com Eu certeza. acho que depende realmente de cada negócio, de cada core que vai estar sendo executado. Acho que essa flexibilidade vai acabar ajudando nisso daí, né? Então faz sentido, total sentido. Exatamente. Hoje, assim, como ela é uma plataforma totalmente SaaS, como a gente comentou, mas como que ela consegue monitorar a gente falou dos appliances aqui, os hosts que estão tanto on-premise, ou seja, físico às vezes, virtualizado ali na empresa, ou outros que estão realmente na nuvem, estão na cloud, e já emendando o assunto, assim, ela consegue fazer isso tudo em containers, por exemplo, que hoje a parte de container, usando o Kubernetes, por exemplo, né, é muito utilizado, né, tem outras formas também, que não é container. Dá para fazer uma coisa? Cara, excelente ponto, né? Quando a gente fala de monitoramento, a gente pensa muito só na caixa, né? Então, no servidor físico ali, né? E a Datadog trouxe uma maneira muito bacana de você conseguir fazer essa visualização. Então, por exemplo, Datadog ela é compatível tanto com servidores on-premises quanto todos os tipos de cloud, seja Oracle, seja AWS, seja Azure, GCP, Alibaba, meu, IBM Cloud, todas as clouds integradas com a Datadog, né? E isso também, a parte de container também, né? Ela tem uma visualização, inclusive um módulo de visualização específico para container, né? Vou aproveitar aqui e vamos dar uma demonstraçãozinha básica de como que a gente visualiza isso dentro do próprio Datadog. Então, vamos aqui no módulo de infraestrutura, né? Então, a gente tem, vou até aproveitar e dar um pouco um briefing aqui, né, sobre o módulo de infraestrutura. Essa aqui é uma visualização que a gente tem, né, uma visualização do tipo colmeia, que a gente consegue taguear e visualizar da maneira que a gente achar mais viável. Então, eu consigo definir por tipo de aplicação, né? Aqui, no caso, a gente não tem esse tipo de tagueamento feito, tá? Mas a gente conseguiria definir, por exemplo, quais são os servidores para determinada aplicação, quais são os servidores para determinado ambiente. Então, aqui ele já fez a separação do que tem o tagueamento para environment, o que, no caso, esse aqui são os servidores de prod, tá? Legal. Eu consigo fazer um tagueamento ainda, por exemplo, por time. Então, vamos colocar aqui, eu consigo fazer um tagueamento por time. Então, se eu quisesse definir, esses servidores aqui é só do time de desenvolvimento Angular, esses servidores aqui são só do time de desenvolvimento Java, esses aqui são só do time de desenvolvimento front-end em geral. Então, eu consigo segregar isso de acordo com o melhor tagueamento que eu fizer na minha infraestrutura. Perfeito? Isso, de um certo modo, quando você está me dizendo que a gente consegue verificar cada ponto aí eh, de times, né, ou de áreas ou setores de desenvolvimento, por exemplo, até mesmo projetos, né, vamos dizer assim, por exemplo, projeto Dev Python, projeto Dev Java, projeto Dev alguma coisa lá, em determinado sentido, e aqui está mostrando que estava em produção, mas você pode colocando isso em homologação também, quando está sendo desenvolvido. Ou seja, esse time, durante esse processo, antes de entregar o projeto, depois que ele entregar, ele já consegue, então, ir monitorando para saber como que essa aplicação está sendo, está funcionando, como que ela está sendo, não desenvolvida, não quer dizer, como que ela está, qual é a capacidade Sendo entregue no ambiente tecnológica mesmo, lá. né? Se ela está funcionando no sentido assim de, será que ela está ultrapassando algum ponto na parte de infra? Será que está estourando memória? Como que está isso? Eles já conseguem monitorar essa aplicação que já está sendo feita? Com certeza, né? E, Tipo assim, durante inclusive, o período? Que louco isso, hein?
Inclusive, uma das defasagens que eu sempre vejo, né, que tudo bem que não é uma competência, mas eu penso da seguinte maneira, tá? Se eu sou o dono de um produto, eu preciso conhecer o meu produto, né? Então, se eu sou o Uhum. PO de um determinado projeto, eu preciso saber em que servidor que ele está, que tecnologia que ele usa, quem me atende, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, é muito comum um time de dev não ter a noção da onde que está os servidores, né? Onde que os servidores, ou quais são os servidores que estão alocados o serviço, né? A aplicação dele. Então, por aqui eu conseguiria definir isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o serviço de Web Store que corresponde a esses containers. E aí ele teria essa visualização. E que dentro desses containers eu tenho, por exemplo, esse host aqui, que é onde aloca todos os meus containers e toda a minha aplicação de Web Store. E ali já está mostrando a CPU, é isso? Memória e CPU do lado direito? Isso, exatamente. Esse filtro que eu estou fazendo aqui, né, ele está voltado mais para a parte de I/O, né, então escrita e leitura, beleza? Mas eu também conseguiria colocar aqui, ó, por usuário de CPU, ou, por exemplo, por quantidade total de CPU. E assim, ele vai me trazer todas essas informações, informando quem está com problema, quem não está com problema, como que está essa situação como um todo. Olha, Perfeito? isso é uma informação importante para o time de desenvolvimento. Ou quer dizer, se no caso aqui a gente está falando de desenvolvimento aqui, de saber ali se a CPU está suportando a aplicação ou não. Tudo bem que hoje, né, isso é um pouco mais. Você tem muita capacidade, mas dependendo da hora que como está seu cluster, isso pode ser um problema, né? E aí a ferramenta já está pronta para ajudar nesse sentido também. Eu estou querendo chegar aqui num ponto assim, a ferramenta ajuda no negócio. Exato, exatamente, exatamente. Ela agrega o valor, né, para o seu negócio, muito mais que ajudar o time de tecnologia, né? É a gente conseguir ajudar o time de negócio, né? Que com essas informações a gente pode atender muito mais os clientes, né? O negócio core, né? O core da companhia vai funcionar muito melhor com isso, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa visualização do modo container, onde a gente enxerga como está um funcionamento como um todo de cada container, de cada pod, beleza? Sim. E com isso, a gente também tem a visualização do cluster Kubernetes, né? Como que ele mesmo está funcionando. Inclusive, a gente já tem aqui, ó, duas recomendações que é o próprio ambiente, né? Que a própria Datadog coletou com sua inteligência artificial do que pode ser melhorado, do que pode ser feito. Vamos aproveitar para dar uma olhada já o que tem aqui. Então, ele trouxe aqui para a gente, né? No guia de instalação, né? As Uhum. versões que está sendo executada no ambiente. Então, a gente precisa aqui, né? Temos duas recomendações de update no nosso agente, lá nos nossos clusters. Olha Ou que legal, não é seja, mesmo? não precisa, não, muito top, cara. Porque, assim, na verdade, igual a gente falou, muita coisa a gente já falou aqui hoje. Os times super atarefados, time correndo, e ele já alertou que é o seguinte, sem ninguém pedir, né? Vamos dizer assim, ele alertou sem ninguém pedir. Tem um dashboard, não tem um gráfico pré-programado para isso. Então a gente já chegou, ele já falou isso, ó, precisa atualizar ali, filho. É uma escolha, às vezes não está na hora de atualizar ainda por algum motivo, né? Depende da empresa, mas a informação aí já está disponível. Faz muito sentido, né? Bem interessante isso daí. Então, isso aqui, né, novamente, traz uma facilidade, né, e uma celeridade muito grande, né, de como você visualiza, como você enxerga, como você sustenta o seu ambiente, tá?